Bem, gente, nesse vídeo 566 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, nós vamos falar sobre a primeira turma do STF que criou o samba do crioulo doido. Bem, para vocês que gostam de samba, né? Quem foi campeã lá em São Paulo agora em 2025 foi a Escola de Samba Rosas de Ouro. Parabéns para a Rosa de Ouro. E os campeões, a campeã da Escola de Samba no Rio de Janeiro foi a grandiosa Beija-Flor. Meu parabéns para a grandiosa Beija-Flor. E eu entendo que a plateia, o público de São Paulo, né, ficou encantado com o desfile das Rosas de Ouro, né? Da Escola de Samba Rosas de Ouro. Tenho certeza que vocês bateram palma, ficaram felizes com o resultado, porque viram que realmente a Escola de Samba Rosas de Ouro desceu maravilhosamente bem. E também parabéns para vocês que assistiram a Escola de Samba Beija-Flor desfilar e se encantaram com o desfile da Escola de Samba Beija-Flor e realmente reconheceram e reconhecem que a Escola de Samba Beija-Flor foi a campeã legítima de 2025. Então, parabéns para vocês que torcem, que gostam de samba e que acompanharam isso. Bem, vamos entrar agora, fazer um paralelo aqui, né, com a primeira turma do STF, com os desfiles das escolas de samba de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Vamos estabelecer o Rio de Janeiro, que é mais antigo, né, tem mais tradição. Vamos estabelecer o seguinte: a plateia toda aplaudia a Beija-Flor. Falou, não, a Beija-Flor é vencedora, tá certo? Vai ganhar. Aí começa a apuração, aí os jurados começam a dar nota, né? Melhor samba enredo, Beija-Flor. Aí um jurado está lá, 9,9. Aí, segundo jurado, Beija-Flor, 9,9. Terceiro jurado, Beija-Flor, 10. Quarto jurado, Beija-Flor, 2,5. Como assim? Beija-Flor, 2,5? Escola de samba enredo? Isso é um absurdo. O que esse juiz está fazendo aí que dá 2,5? Todo mundo dando 10, 9,9 e você dá 2,5? O que significa isso? Significa uma aberração. Concorda comigo? É o samba do crioulo doido. Quando que juízes vão dar 9,9, 9,9, 10, 10, e aí chega o quinto juiz e dá 2,5? É uma anomalia. Vocês concordam comigo? Então foi o que aconteceu no julgamento, agora recente, da primeira turma, que condenou a Débora Rodrigues. Veio o Alexandre de Moraes, dá 14 anos de prisão. Vem o Flávio Dino, dá 14 anos de prisão. Vem o Zanin, dá 14 anos de prisão. Vem a Carmen Lúcia, 14 anos de prisão. Vem o Fux, 1 ano e meio. Hein? 14 anos, 1 ano e meio. 14 anos, 1 ano e meio. E aí, a turma da Beija-Flor? Como é que explica isso? E aí, a turma das Rosas de Ouro? Como é que explica isso? Bem, vamos para a plateia. Como é que a plateia vai reagir? Bem, a plateia sabia que a samba de ouro, a Rosas de Ouro ia ser a vencedora, porque era a favorita, era a lógica, era o bom senso. E aí a galera apoiou, bateu palma, comemorou. Mesma coisa no Rio de Janeiro. Foram assistir o desfile das campeãs e bateram palma para Beija-Flor. Falei, não,
Belíssimo, belo desfile. Parabéns. Legítimo, ganhou. Então, a opinião pública contemplou, né, a decisão dos jurados, que fez a coisa certa. No caso da Débora, se você for fazer uma pesquisa de opinião pública, tanto dos eleitores do Bolsonaro como dos eleitores do Lula, eles vão dizer, não, que isso? 14 anos só porque pichou o batom ali? E o batom nem era dela? E a frase nem era dela? E, aliás, quem começou a pichar foi um rapaz que ela nem sabe quem que é, que escreveu lá P e pediu para ela terminar, porque ele não tinha letra bonita, segundo ele. E a Débora foi lá e terminou para ele. 14 anos de prisão. Uma mulher que não tem, que é primária, nunca passou pela polícia, é mãe, trabalhadora, residência fixa, pessoa do bem. Aí a população, peraí, tem alguma coisa errada, é o samba do crioulo doido. Aí o Fux vai e joga pra galera. Não, o Fux é que tá certo, tem que diminuir a pena, é um absurdo. Então quem tá com a torcida era o Fux. O Fux ganhou a torcida, por quê? Porque ele deu uma pena mais perto daquilo que a torcida entendeu. Entendeu? Que a plateia entendeu que era real. Então vem esses 4 votos, 14 anos, e o outro, 1,5. Bem, isso é anomalia. Isso mostra que o STF está sem bússola. A bússola está rodando assim, ó. Está sem norte, está perdido. Entendeu? Porque isso é uma aberração. Tinha que ter um voto. Você nunca viu isso no julgamento de escola de samba. Fala a verdade. Escreve aí. Você está dando no mundo 9,999, vem um 9,5 lá, a turma, quê? 9,5? Pô, é 10. 9,5 se classifica uma escola de samba. Por uma diferença de 0,1 ali, 0,01 você desclassifica uma escola de samba, perde para outra. Então, os votos têm que ser pareados. Ah, mas um grau para cima, um grau para baixo. Pá, 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 pum. Isso é anomalia. Tem algo de podre no STF que a gente precisa descobrir. Porque isso não é normal em democracia nenhuma, em nenhum departamento de justiça. E olha que o Fux é um cara sensato, é um juiz de carreira, é um veterano da corte, não é um novato como Flávio Dino, né, que está chegando agora, como o Zanin, que só foi advogado de porta de cadeia, né, como o próprio Alexandre de Moraes, que também só foi advogado de porta de cadeia, nunca foi um juiz nem de primeira instância, nem de segunda. Está entendendo? Então você tem um juiz de carreira, o Fux, que é um cara até discreto, que preserva, né, que ele se distancia do debate político e faz a sua argumentação, que embora eu também achava que até que é muito, né? E aí, né, 1 ano e meio. Você ficou no meio do caminho. Era para ser nada, você botou 1 ano e meio. Aí o outro falou assim, pá, já que é para fuder, põe todo mundo para cima. E aí pronto, virou esse angu de caroço. E eu estou dizendo isso porque eu fiz um recorte aqui da CNN, daquele advogado, daquele jurista, que é uma referência para os canais de esquerda. Ele está sempre dando entrevista no UOL, está sempre dando entrevista na CNN, né? Ele é bem consultado e ele é anti-Bolsonaro. Ele é seco para pegar o Bolsonaro. Mas ele desceu a lenha no STF. Olha só. Os juristas de esquerda descendo a lenha no STF. E a pessoa com bagagem. Não estou falando de um
como diz a Carmen Lúcia, né? Jurista de internet que acha que jurista é trabalhar com juros, vender a juros, cobrar juros. Então vamos para essa fala que vocês vão achar interessante. Você vê que realmente é o samba do crioulo doido e como esse jurista vai dizer em bom som e de forma objetiva que o STF está destruindo, corroendo a democracia por dentro. Preste atenção. Vamos lá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal assumiram o protagonismo do noticiário político ao longo de toda a semana, hoje principalmente, mas ontem também, anteontem também. Professor Maierovic, a sua percepção é de que pelo menos a minha leitura, acho que todos concordamos aqui, essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal é um caminho sem volta? Hipertrofia do STF. Ou seja, para quem é idoso igual eu, sabe o que é uma próstata inchada, né? Uma hiperplasia, né? Prostática. Hiperplasia prostática, né? Uma próstata inchada. Eu falo muito com a turma da minha idade aí. O que está acontecendo com o STF? A hipertrofia está virando uma próstata inchada. Eu estou rindo, mas não é para rir, não. O negócio é sério, tá certo? Vai ter que fazer uma cirurgia aí. Tá chegando naquela fase, entendeu? Que o canal está fechando, não vai passar nada. Presta atenção. Ou haveria, porque às vezes o Supremo dá um sinal de autocontenção, mas na hora do vamos ver ali, ele vem para cima e vai para cima mesmo. É um caminho sem volta ou haveria alguma possibilidade de, em algum momento da nossa história, no curto, médio prazo, o Supremo recuar um pouco nesse avanço sobre a política? Esse avanço sobre a política. Olha bem, esse avanço sobre a política é o desequilíbrio dos poderes. Isso é um ataque à democracia. Vocês concordam comigo? Porque democracia é o equilíbrio entre os três poderes. Quem está indo contra a democracia? Seria o Supremo, que está hiperatrofiando o sistema político, se metendo no sistema político, querendo ser mais do que o político, mais do que o legislativo, mais do que o executivo. Então, hoje, e não sou eu, são editoriais de mídias importantes, de fora do país, no exterior também, já avaliam que o STF hoje, o Alexandre de Moraes, essa turma aí, é a maior ameaça para a democracia brasileira. Isso está nos editoriais de jornais importantes de países de primeiro mundo. É sério? Agora continue vendo. Olha, Caio, enquanto existir a promiscuidade, e a gente assiste isso quase que diariamente, vamos só relembrar que na antevéspera do julgamento, do recebimento da denúncia com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na antevéspera, ocorreu um jantar a envolver o próprio relator do processo, Alexandre de Moraes, outros ministros com políticos. Inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota. Hein? Olha só, trazendo o presidente da Câmara dos Deputados para debaixo das asas do STF. Olha a política sendo feita, o braço do STF indo lá no parlamento, tirando o líder do parlamento, o presidente da casa, trazendo para dentro da cozinha da casa do Moraes, colocando debaixo das asas do Moraes. E aí no outro dia o menino lá sai pianinho, fazendo o dever de casa direitinho, do jeito que o STF quer. Olha o que ele está falando. A mão do STF indo lá na Câmara dos Deputados tirar o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, que é a casa do povo,
trazer para debaixo das asas, colocar na casa do Moraes. Preste atenção. Esse tipo de promiscuidade está sendo muito comum. Ora, mas se a gente olhar num contexto maior, nós tivemos o golpismo, atenção, o golpismo que se materializa no 8 de janeiro, e um discurso muito forte e muito legítimo de preservação do Estado democrático de direito. Ora, mas no Estado democrático de direito, que é o Estado de leis, o que a nossa lei maior estabelece? Autonomia e independência dos poderes. Nós estamos vendo isso? Não. E estabelece ainda mais um sistema de freios e contrapesos para dar um equilíbrio. E o que aconteceu? Esse sistema se enferrujou. Se enferrujou por falta de cuidados entre os poderes. Então, o que eu coloco é que essa promiscuidade faz com que o Supremo, que tem a última palavra em questão constitucional, avance e domine os outros poderes. O que ele acabou de dizer? Ditadura do poder judiciário. O STF avança e domina os outros poderes. Isso é o maior ataque ao sistema democrático de direito. Não é? Concorda comigo? Esse jurista está falando isso. E ele é de esquerda. É um cara que é bem conceituado em todos os canais de esquerda. Inclusive, ele é anti-Bolsonaro. E olha só a que pé que está chegando o STF. Como é que ele está perdendo a bússola. Continue vendo. Que ficam numa espécie de poderes de segunda categoria, de poderes submissos. Mas o Supremo esquece-se de que ele tem que mostrar ser independente, ser coerente. E aí vamos ver a pena hoje confirmada com relação a Débora. É possível, numa democracia, que a própria palavra que vem do grego diz demos, povo, kratos, poder. O poder é do povo, não é do ministro do Supremo, não são dos congressistas. Esses são órgãos do poder. Ora, se um poder que vem do povo, como é que o povo assiste tudo isso? E vamos ao caso da Débora, para dar um exemplo. Passar pela cabeça de alguém que ministros do Supremo variam entre 14 anos e 1 ano e 6 meses. Esse é o samba do crioulo doido. Anomalia. Bússola desorientada. Continue vendo. Dá para alguém entender no mundo leigo, no mundo laico, onde o povo tem o poder? Que Supremo é esse? Como ministros entendem que existiu golpe de Estado, eu também acho, com ministros conclui por violação ao Estado de Direito, crime organizado e tantos outros, e de repente um ministro diz, não, aqui nesse caso só teve um crime. E foi a deteriorização de bens públicos. Ora, a deteriorização de bens públicos. Bem, isso é relativo ao batom na estátua, que sai com 2 litros de água. Né? A gente até mostrou a foto aqui do rapaz lá com aquele jarro de tinta, jogando a água na estátua para tirar o batom da Débora. O batom que não é da Débora, né? Do cara que começou a escrever e pediu para a Débora terminar. Nem deteriorização do patrimônio aconteceu. Entendeu? Que ainda fosse
tinta a óleo, ainda fosse aquele spray, né? Não, batom. Então, nem isso, deteriorização, até o voto do Fux dizendo que era deteriorização, ainda é um pouco, entendeu? Fora de contexto. Olha o grau de anomalia que o STF se tornou. E isto aí é uma crise séria. Isso acaba com a instituição. Isso joga a credibilidade da instituição lá embaixo. Não é isso? E aí, se você faz isso com o poder, né, da Suprema Corte Brasileira, você está destruindo a nossa democracia. Você está destruindo o nosso sistema democrático de direito. Você está destruindo uma instituição tão séria do judiciário. Não é isso? Concorda comigo? Se você concorda, comente aí. Mas vamos deixar ele terminar. O de Supremo, o que está acontecendo? Como se ele se faz entender? E, de repente, e aí vamos ao colo, se tenta, de novo, vou repetir, se tenta o quê? Uma prescrição, vamos prescrever a ação. E as velocidades absolutamente diferentes. Ora, os ministros adotam a velocidade da luz, ora, a velocidade de uma lesma, mas não uma lesma comum, vamos exagerar, de uma lesma reumática. O que ele está dizendo? Que o juiz julga de acordo com a capa. Quem que é o condenado? Quem que é o réu? Ah, esse aqui? Vamos correr que esse aqui interessa para a gente condenar. Quem que é esse aqui? Ah, esse é fulano de tal? Esse réu é fulano de tal? Não, segura isso aí, vai prescrever. Não, diminui. O fórum não é apropriado. É o julgamento pela capa, não pelo conteúdo. Então, isso não é justiça. Porque a justiça tem que ser cega. Né? Se você tira as ventas para ver, não, esse cara aqui eu não gosto, vamos acelerar para condenar ele. Ah, esse aqui não, esse aqui é dos nossos. Vamos proteger, vamos enrolar aqui até prescrever. E aí vai 1 ano, 2 anos, 10 anos, entendeu? E prescreve. Isso é o maior ataque ao sistema democrático de direito. Praticado por quem? Pelos agentes da Suprema Corte que lá estão. Então, quem está destruindo o Estado democrático de direito são esses agentes que estão ocupando cargos hoje na Suprema Corte. E isso não sou eu que está falando, é esse jurista. Não é jurista de internet não, viu, Carmen Lúcia? Esse aí tem história, tem formação, entendeu? É professor, é um cara entendido no assunto e que parece ter mais juízo. Continue vendo. Será que os ministros não percebem, pelas viagens, por Gilmar Palusa da vida, será que os ministros não percebem que estão desmoralizando o poder judiciário? Essa radiografia triste que eu vejo. Então, muitas das vezes eu gosto de trazer aqui recorte de canais de esquerda, porque a CCI ela não tem essa coisa de esquerda e direita, não. Ela tem bom senso. Aqui a gente trabalha com bom senso. A gente não é bitolado, não. A Comissão Cidadã de Inquérito foi criada, né, para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E a gente pega conteúdos de todos os canais que a gente entende que casa com essa cartilha nossa. Porque eu não estou aqui sozinho, né? Tem uma turma grande aí comigo, esparramada pelo Brasil inteiro, que ajuda a gente a modular, né, o debate aqui e as coisas que a gente está colocando aqui. Então, quando a gente pega um canal de direita, um canal de esquerda, e faz um recorte e coloca aqui, é porque a gente está procurando trabalhar com quem está dentro do senso comum. Tá certo? E a opinião desse advogado aí, desse jurista, casou com o que a CCI entende que seja certo, que é o que está em evidência e que nos preocupa. Tá certo? Agora, para terminar,
vou dar um comentário pequeno, né, e aí é uma visão pessoal minha, dessa intimação, né, dessa oficial de justiça que esteve lá na UTI, CTI, sei lá, onde está internado o Bolsonaro, para, né, intimar ele lá para fazer uma intimação. Eu vi um discurso do Capola, né, debatendo com o Cardoso, naquele grande debate da CNN, que tem aquela menina intermediando, né? E o Coppola, Coppola, né? Coppola. O Coppola foi muito técnico, colocou lá os termos certinho da lei, que não se deve, não existe no arcabouço jurídico, né, nenhuma condição de você intimar alguém, né, e dar um prazo de 5 dias para a pessoa se defender, que esteja internado, né, em situação grave, como é o caso do Bolsonaro. E aí o Alexandre de Moraes manda lá intimar o cara, intimar o Bolsonaro. Bem, o Bolsonaro estava internado numa cirurgia, vítima de uma facada, que tentaram matá-lo, e foi um atentado político contra ele, porque ele estava numa eleição, liderando as pesquisas, e com a certeza que ele ia ganhar, assim como o Trump estava liderando lá, tentaram matar o Trump. Os adversários políticos tentaram matar Bolsonaro, mas a facada aconteceu, mas Bolsonaro sobreviveu, começou a governar. Os adversários políticos fizeram tudo para impedir que ele fizesse um bom governo, fazendo guerra jurídica contra ele. E depois, na segunda eleição que Bolsonaro disputou, os adversários políticos fizeram maior guerra jurídica, interferindo no processo eleitoral para não deixar ele ganhar. Colocando outro candidato lá no lugar do Bolsonaro, estão há 2 anos tentando prender o Bolsonaro. Os adversários políticos que queriam o Bolsonaro morto continuam perseguindo o Bolsonaro, ainda que não no cargo, porque eles querem o Bolsonaro fora da vida pública. E como o Bolsonaro é um animal político, assim como o Lula é um animal político, e animal político fala, e quando fala, né, isso esparrama, a ideia é eliminar o animal político Bolsonaro. Então, se sim a lei contempla isso, protege a pessoa humana, porque é uma questão de direitos humanos, você intimar uma pessoa no leito da UTI, porque ela não tem como se defender, né? Não é assim, não. E o mais grave, e aí é que vai a minha opinião particular, entre aspas, João Paulo Guimarães aqui da CCI falando. Bem, o Bolsonaro está passando por um momento de recuperação. Tá certo, fez umas lives, né? O Bolsonaro é um animal político, e ele está ali fazendo com o aparelho, ele consegue falar? Fala. Então, ali, sentado, né, sob os cuidados médicos, na UTI, falar? Ele fala, porque a boca está aberta. Ele tem boca ainda para falar. Né? O negócio está aqui, nos intestinos. E que mobiliza ele de uma certa forma e deixa ele vulnerável. E é uma cirurgia complicada, porque parece que ele ainda não, né, não defecou, ele ainda não... E o intestino tem que defecar, senão dá uma necrose ali e ele morre. Então, isso aí, essa recuperação é importante. A participação do Bolsonaro em live, e falando, né, participando do debate político, ainda aqui na UTI, para ele serve como uma terapia. Presta atenção, serve como uma terapia, porque ele é um animal político. O Lula, quando estava preso,
teve algo parecido, né? Porque ele deu entrevistas em rede nacional, né? Em canais com Brasil, no exterior. Deu várias entrevistas, preso. Então, o Lula é um animal político. Ele precisa falar. Ele precisa pôr para fora, porque político é assim. Político, se tiver dois perto dele, ele começa a falar alto para fazer discurso. Vida de político é assim. É natural dele. Entendeu? Então, a participação do Bolsonaro em live, ali, sentado, só falando, é uma terapia. Agora, chegar ali com uma intimação, falando que ele tem que correr atrás para se defender, né? de um tribunal tido como exceção, né? Você viu aí, com a bússola rodando assim, ó. Né? Aí, na minha interpretação, são os inimigos políticos, os adversários políticos que querem tirar o Bolsonaro da jogada. Quer que ele saia do cenário político. Ah, mas ele estava dando entrevista, então eu posso intimá-lo. É adversário político. Se você decidiu intimá-lo porque ele estava dando entrevista, então a entrevista dele, o ato político dele está te incomodando. E aí você pega, manda a intimação. Não é uma intimação jurídica, é uma intimação política. E quem enfatizou isso com muita ênfase no debate da CNN entre o Coppola e o Cardoso, né, que já foi ministro da Justiça do governo da Dilma, é Cardoso, né, que ele chama? Luiz Roberto Cardoso, não sei, é uma coisa assim. Ele deixou claro, e isso aí os canais de esquerda também falam, se ele está bem para fazer uma live, se ele está bem para dar entrevista no SBT, então ele está bem para receber uma intimação. É duas coisas distintas. E usar o pretexto da live, né, da participação política dele na fala, que é uma coisa que para ele serve como uma terapia ocupacional, para quem está num regime de recuperação. Os inimigos políticos interpretam, não, ele está fazendo política, então vamos intimá-lo. Então, o simples fato de usar como argumento que se ele está bem para fazer uma live, ele está bem para receber uma intimação, essa intimação não é jurídica, é uma intimação política. E isso mostra por que esse juiz, esse advogado, esse jurista, percebe que a bússola do STF está perdida, desorientada. Termina com o discurso dele. Usa da vida. Será que os ministros não percebem que estão desmoralizando o poder judiciário? Essa radiografia triste que eu vejo. Bem, agora fica para você fazer o comentário, porque a CCI não sou eu. A CCI somos nós. Eu, você, ele, tu, nós, todos nós. Né? Pode usar todos os pronomes aí. Eu, você, tu, eu, você. E aí, peraí. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todo mundo. Tá certo? Aí não é uma questão de direita e de esquerda, não. É uma questão de salvar a nossa democracia. Salvar o nosso poder judiciário, que está perdendo o norte. E um país sem justiça é um país sem democracia. É um país da barbárie. E ninguém quer isso. Nem a direita, nem a esquerda. Então, se você quer realmente defender o processo democrático, defender a democracia, defender as instituições democráticas, ajude a gente a espalhar esse vídeo. Tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas
é com a liberdade, já dizia nosso conterrâneo de São João del Rei, saudoso Tancredo Neves. Eu fico por aqui e deixo aqui o Pix, que é a nossa chave que abre as asas da liberdade. Então eu conto com você. Com qualquer pingadinho que você puder, você vai estar ajudando a CCI a continuar defendendo as instituições, defendendo a democracia, defendendo o Estado democrático de direito e defendendo a verdade, que é mais importante. Ah, mas eu não trabalho com Pix, João. Esse Pix seu aí para mim não serve. Você faz depósito, você faz uma transferência, você faz um DOC, qualquer coisa, eu deixo para você a conta poupança da nossa CCI. É essa aqui, ó. CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. A conta poupança, Caixa Econômica Federal, agência 151, conta 752-458-498-0. O CPF é o meu, 248-791-0615. Está em nome de João Batista Guimarães, que também sou eu. O João Paulo é um nome de mídia, tá certo? Que a gente usa aqui, por isso que está JP Notícias, é o nosso Pix, vem de João Paulo Notícias. Então, fica aí para vocês essa dica e desde já agradecendo de antemão para vocês que estão se desprendendo, né, na tarefa de compartilhar, né, curtir, comentar, se inscrever no nosso canal da TV Del Rey e se puder ser membro também. Eu não sei como é que funciona esse negócio de membro, eu sei que sendo membro você ajuda um pouquinho todo mês, entendeu? E aí você clica aí nesse lugar aqui, ó, seja membro, aí embaixo, e aí ali vai te explicando. Eu sou meio analfabeto disso, mas você vai entender. É uma contribuição até pouca. Mas aquele que quer ser mais dinâmico, né, quer ajudar a gente a não pagar as contas para continuar fazendo isso aqui, nós vamos continuar avançando em favor da democracia, em favor da cidadania, em favor das nossas liberdades. Um abraço, fique com Deus.